Brasil tem alta de 72% nos casos de dengue no primeiro trimestre do ano. E você vai ver também. Um alívio para o bolso. Conta de luz deve ficar sem taxa extra durante todo o ano. Cobertura vacinal anti-Covid continua abaixo de 10% em 20 países. Ucrânia se prepara para enfrentar ofensiva pesada no leste do país. Eleições na França. Macron e Le Pen vão se enfrentar no segundo turno. Restaurante suspenso a mais de 30 metros de altura faz sucesso na Indonésia. Olá, boa noite. São 18 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo. E o Brasil registrou uma explosão de casos de dengue nos primeiros 3 meses do ano. A região mais afetada pela doença é o Centro-Oeste. Em todo o país foram registrados cerca de 259 mil casos de dengue, aumento de 72% na comparação com o mesmo período do ano passado e quase a metade de todos os casos que foram registrados ao longo de 2021. A cidade com o maior registro de casos no Brasil é Goiânia. São mais de 22.500 casos, quase o dobro do registrado em todo o ano passado. A região Centro-Oeste é a que tem a maior incidência de dengue no país. São 561 casos para cada 100 mil habitantes, quase 5 vezes o índice da região Sul, que aparece em segundo lugar. Até o fim de março, 70 pessoas morreram vítimas da dengue no país, a maioria em São Paulo, depois Goiás e Bahia. Autoridades fazem um alerta. A prevenção é a forma mais eficaz de combater a doença. E olha só, e falando sobre coronavírus, o Ministério da Saúde informou que mais de 18 milhões de brasileiros estão com a segunda dose de vacinas contra a Covid atrasada. Mais de 470 milhões de doses já foram distribuídas aos estados e ao Distrito Federal. O levantamento do Ministério da Saúde apontou que o Brasil já teria mais de 88% do público-alvo completamente vacinado, caso o intervalo de doses tivesse sido cumprido. No total, 18 milhões e 100 mil pessoas receberam somente a imunização parcial contra a doença. E quase 162 milhões de brasileiros estão totalmente imunizados contra a Covid com pelo menos 2 doses, o que representa aproximadamente 75% da população. Até o momento, mais de 476 milhões de doses já foram distribuídas aos estados e ao Distrito Federal. O Ministério lembrou que a vacinação é importante para manter a queda no número de casos e óbitos em decorrência da Covid. A pasta da Saúde também lembrou que completar o esquema vacinal, com a possibilidade ainda de tomar doses de reforço, é fundamental para garantir proteção máxima contra a doença causada pelo coronavírus e as novas variantes. Especialistas da OMS alertaram que um grupo de 20 países tem uma cobertura vacinal inferior a 10%, a maioria deles na África. No mundo todo, mais da metade dos profissionais da área da saúde já foi imunizado. Em um comunicado, o grupo de especialistas afirmou que a implantação de vacinas contra a Covid-19 foi realizada em um ritmo sem precedentes em todo o mundo, com a introdução em menos de 12 meses de imunizantes em quase todos os países. No entanto, países da África, Mediterrâneo Oriental, América, Pacífico Ocidental e Sudeste Asiático ainda não conseguiram caminhar com a vacinação. No geral, os dados disponíveis indicam que a cobertura entre os grupos da alta prioridade é insuficiente, de acordo com o comitê da OMS. A cobertura para o pessoal de saúde é de 65% no geral. O grupo também afirmou que o mecanismo internacional COVAX, destinado à distribuição de imunizantes, tem doses suficientes para vacinar até junho 70% da população das 92 economias de baixa e média renda que se beneficiam desse sistema. A OMS estabeleceu a meta de atingir 70% da população de cada país vacinado até meados de 2022. E
falando sobre a guerra na Ucrânia, o presidente da Ucrânia afirmou hoje que milhares de soldados russos estão se preparando para uma nova ofensiva no leste do país. Zelensky disse que a Ucrânia só vai sobreviver a essa guerra se receber mais ajuda militar. A tensão aumenta ainda mais no leste da Ucrânia. O Ministério Ucraniano da Defesa afirmou nesta segunda-feira que Kiev espera muito em breve uma grande ofensiva russa na região. O inimigo completou a fase de movimentação e reagrupamento de suas unidades e se transferiu para a área de Donetsk e Lugansk. Acreditamos que a atividade militar e o combate começarão logo nesses territórios. Depois de retirar suas tropas da região de Kiev, do norte da Ucrânia, a Rússia agora concentra suas ofensivas no Donbass. Uma parte desta região se concentra desde 2014 nas mãos de separatistas pró-Moscou. Kiev reforçou que está preparada para os confrontos iminentes. O exército ucraniano está pronto. Não podemos prever quando exatamente isso acontecerá. Temos informações de fontes ocidentais. Dito isso, o inimigo está quase terminando a preparação para a operação ofensiva. Analistas avaliam que o presidente russo Vladimir Putin quer assumir o controle da região leste ucraniana antes do desfile militar de 9 de maio, data que celebra a vitória soviética contra os nazistas. E a ONU alertou que o preço dos alimentos pelo mundo atingiu um novo recorde em março. É mais uma consequência da guerra. O conflito está causando turbulência no mercado de grãos. Isso porque Ucrânia e Rússia respondem por 30% das exportações mundiais de trigo e 20% de milho. E são grandes produtores de outras commodities, como cevada e óleo de girassol. Esses produtos saem pelo Mar Negro e essa via atualmente está completamente bloqueada por causa da guerra, o que impede que grãos produzidos pela Ucrânia saiam e cheguem até o resto do mundo. O índice da Organização da ONU para a Alimentação, que se baseia na variação mensal dos preços da cesta básica mundial, registrou um aumento de 12,6% em março em relação a fevereiro, quando já havia quebrado um recorde desde a criação do monitoramento em 1990. No caso dos cereais, houve um aumento de mais de 17%. A Ucrânia é o quinto maior exportador mundial de trigo e, desde que o conflito começou em 24 de fevereiro, seus portos foram fechados para o transporte marítimo. Os preços do milho registraram um aumento mensal de 19,1%, atingindo um nível recorde, bem como os de cevada e sorgo. Enquanto isso, o preço dos óleos vegetais aumentou 23,2%. A Ucrânia também é o principal exportador mundial de óleo de girassol. Devido à sua ausência nas prateleiras, os preços dos óleos de palma, soja, canola também aumentaram. A organização também indicou que a fome pode piorar como resultado do conflito na África Ocidental, uma região fortemente dependente das importações de grãos russos e ucranianos. A instituição alertou que, se as medidas adequadas não forem tomadas, mais de 38 milhões de pessoas poderão ser afetadas por uma crise alimentar a partir de junho. E o Brasil concedeu em março 74 vistos e 27 autorizações de residência humanitária a ucranianos. Isso por causa da guerra. Essa concessão de residência foi permitida por uma portaria do Ministério da Justiça e esse visto pode ser pedido no exterior e permite a entrada no Brasil pelo prazo de 180 dias. E depois, a residência por acolhida humanitária pode ser pedida nas unidades da Polícia Federal. E mudando de assunto, com 97% das urnas apuradas, a disputa do segundo turno da eleição francesa se configura entre o atual presidente, o centrista Emmanuel Macron, e a candidata de extrema-direita Marine Le Pen. Em marcha pela preferência dos eleitores. O presidente e candidato à reeleição Emmanuel Macron voltou às ruas para recomeçar a campanha.
Ele afirmou que pretende completar o projeto iniciado 5 anos atrás. Sei que tem gente que vai votar em mim ou se abster para bloquear a Frente Nacional, mas isso não significa que vão apoiar o meu projeto. Mas quero tentar convencer as pessoas a fazer as coisas comigo e então, talvez, completar o projeto para ir além, construir e discutir. Macron viajou à cidade de Denain, no norte do país, onde a adversária Marine Le Pen teve mais votos no primeiro turno. O candidato do Partido República em Marcha afirmou que nada está decidido. A França vai repetir o duelo de 2017, quando Macron recebeu 66% dos votos no segundo turno. De acordo com as pesquisas mais recentes, a vantagem de agora é menor, entre 2 a 10 pontos percentuais. E veja a seguir, um alívio para o bolso. Conta de luz deve ficar sem taxa extra durante todo o ano. E ainda, restaurante suspenso a mais de 30 metros de altura faz sucesso na Indonésia. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 44 minutos. Olha só, a internet é uma das principais ferramentas do comércio no mundo. Hoje você pode fazer até as compras do mês sem sair de casa. Mas nem tudo são flores. Quando um produto comprado dá algum problema, a quem devemos recorrer? Acompanhe na reportagem. Roupas, celulares e até fraldas para o bebê. Produtos que podemos encontrar e comprar pela internet. E é fácil encontrar quem adora usar a ferramenta. Você comprou o que pela internet? Normalmente é joias, né, que eu compro. As vendas online cresceram 21% em 2021. Roupas e telefones celulares são os produtos mais vendidos pelos sites de vendas. Além da facilidade de não precisar sair de casa, a pandemia do coronavírus contribuiu e muito para esse aumento. Mas como nem tudo são flores, os problemas também apareceram. Celso tentou comprar um presente para o filho em um site e teve uma surpresa desagradável quando recebeu o produto. Eu comprei uma jaqueta numa loja famosa em São Paulo e a jaqueta chegou com um defeito. Eu entrei em contato com a rede e eles pediram para que eu devolvesse a jaqueta. Porém, eu tive que sair da minha casa, pegar a jaqueta, ir até o correio e postar. Fiz isso, 15 dias depois, quando eu recebi a jaqueta veio novamente com um problema, só que em outro local. Entrei em contato com a empresa e a empresa disse que não trocaria mais, porque já havia sido trocada. Crescem as vendas e também as reclamações. Para se ter uma ideia, o Procon de São Paulo registrou um aumento de 653% no segundo semestre de 2021, em comparação com o mesmo período em 2019. O número saltou de 44 mil para 337 mil queixas. E a campeã de reclamações é a falta de entrega do produto, seguida pela cobrança indevida e da mercadoria com defeito. Celso até conseguiu receber o dinheiro de volta. Mesmo com a dor de cabeça, ele ainda acredita que a venda online é uma ótima ferramenta, mas precisa de alguns ajustes. A internet veio para ajudar, a venda online, a compra online veio para ajudar, porém, falta o ser humano atrás. Né? Mas é sistema. Atrás do sistema tem que ter um ser humano. Então falta isso. Vender, eles querem vender, mas na hora que você precisa do suporte, você não tem. E agora uma notícia que pode trazer um pouco de alívio para o bolso do brasileiro. Segundo o diretor-geral da ONS, operador nacional do sistema elétrico, a conta de luz vai ficar sem taxa extra em 2022. A bandeira verde já entra em vigor no próximo sábado. A definição sobre a aplicação da bandeira tarifária na conta de luz é responsabilidade da ANEEL. O sistema de bandeiras funciona conforme o custo de produção de energia. Anteriormente, as cores variavam entre verde, amarela e vermelha. Mas desde setembro do ano passado, a bandeira escassez hídrica é a mais cara do sistema. Houve um acréscimo de R$ 14,20 nas contas de luz para cada 100 kWh consumidos.
Com o anúncio da antecipação do fim da bandeira, a partir do dia 16 entra em vigor a cor verde, sem custo adicional para o consumidor. A ONS informou que o armazenamento dos reservatórios do sistema elétrico devido às chuvas estava em 68,60% no fim de março. E a perspectiva é que termine novembro deste ano em aproximadamente 61%, 20 pontos percentuais acima do verificado na crise de 2008 e 34,8 pontos percentuais acima do registrado no mesmo mês do ano passado. O diretor do órgão responsável explicou que a previsão é que somente as termoelétricas mais baratas ao longo do ano sejam usadas e negou que as novas usinas que vão entrar no sistema a partir de maio acarretem custos adicionais para o consumidor. O ano de 2023 tem de ser ainda melhor para o setor elétrico, segundo ele. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta segunda-feira do estado do Rio com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Juliana. Hoje, mais um passo para a situação do transporte público aqui no Rio de Janeiro. A Agência Reguladora de Transporte, a AGETRANSP, aplicou uma multa no valor de R$ 2.200.000 à concessionária Supervia, que atende mais de 350 mil pessoas diariamente para se locomover pelas 12 cidades do Rio de Janeiro. O motivo da cobrança é pela qualidade do serviço prestado e por não ter cumprido com os investimentos previstos no contrato de concessão assinado em 2010 entre a empresa e o governo do estado. Por conta disso, uma comissão parlamentar de inquérito foi instaurada na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para investigar problemas nos trens e discutir sobre a multa, a falta de segurança e o impacto de problemas como o furto de cabos no serviço, além da falta de acessibilidade nas estações. Esse movimento começou na última sexta-feira, quando o governo do Rio de Janeiro iniciou uma força-tarefa nos ramais da Supervia. Uma das ações é o plano de retomada pela Polícia Militar de 12 estações consideradas perdidas para o crime organizado. No primeiro dia das inspeções, os agentes do PROCON fizeram autuações em 5 estações e a polícia retomou 4 que eram dominadas pelo tráfico. Também foram recuperados 2 veículos roubados e apreendidas 150 garrafas com drogas em frente à estação de Manguinhos. E um caso de sobrevivência. Imagina tomar uma ferroada de abelha. Já não é algo agradável. Agora, o que passou o Joel Marcos... Ele foi atacado e levou 1.500 ferroadas no bairro do Tanque, na zona oeste da cidade. As imagens foram gravadas por moradores que mostram Joel desacordado no chão, sendo atacado pelos insetos. Ele foi levado para o hospital e continua internado. Segundo testemunhas, foram 40 minutos de sofrimento. E só para lembrar, eliminar as colmeias por conta própria é crime ambiental. Quem encontrar uma delas deve entrar em contato com a prefeitura no telefone 1746. Se as abelhas estiverem atacando pessoas na rua, é preciso ligar imediatamente para os bombeiros no número 193. Juliana, que milagre, hein? Amanhã eu volto com mais informações aqui do Rio de Janeiro. Que loucura, hein, Anderson? Graças a Deus que terminou tudo bem. Muito obrigada pelas informações. E o dólar fechou em queda nesta segunda-feira, com investidores avaliando novas indicações sobre os próximos passos do Banco Central, depois que o IPCA de março ficou acima do esperado e colocou em xeque a perspectiva de encerramento do ciclo de aperto monetário em maio. A moeda norte-americana recuou 0,41%, cotada a R$ 4,68 na venda. E o estado de São Paulo pode fechar o ano com uma safra de trigo recorde, de cerca de 400 mil toneladas. A estimativa foi apresentada na última sexta-feira, na primeira reunião da Câmara Setorial da Cultura no estado. Os cálculos consideram os registros de colheita das 4 maiores cooperativas paulistas que atuam na produção do cereal. Caso essa expectativa se concretize, os produtores paulistas reverteriam a queda na produção registrada no ano passado
que foi afetada pelas geadas durante o desenvolvimento do trigo. A rentabilidade dos produtores, em contrapartida, melhorou, puxada em parte pelo aumento dos preços do trigo no último ano. E antes de encerrar, olha só, a Indonésia começou a diminuir as restrições sanitárias impostas durante a pandemia da Covid e parte da população já está aproveitando a oportunidade. Alguns moradores de Jakarta, capital do país, se aventuram em um restaurante suspenso a mais de 30 metros de altura. Depois de meses de restrições impostas pela pandemia, a liberdade voltou na Indonésia com fortes emoções. Um jantar suspenso em Jakarta tem chamado a atenção de moradores e turistas. No início não foi fácil, eu estava nervosa de não conseguir engolir a comida, muito menos beber. Mas depois de algum tempo eu pude comer, foi emocionante. O restaurante Lounge in the Sky abriu ao público esta semana na capital do país, mais populoso do mundo. Os lugares foram reservados com vários meses de antecedência e o restaurante fica cheio principalmente à noite. 30 clientes são atendidos por vez em uma plataforma suspensa por um guindaste a uma altura de 30 a 50 metros. As refeições custam entre 1,6 e 3,7 milhões de rúpias, ou seja, entre 520 e 1.230 reais. Os clientes são presos em seus assentos e os cozinheiros e garçons usam cintos de segurança. O restaurante usa procedimentos rígidos de segurança, entre outras orientações, como pedido para que os clientes vão ao banheiro antes de se instalarem. Caso contrário, a plataforma terá que ser baixada durante as refeições. O conceito do Lounge in the Sky foi criado por 2 empresários belgas em 2006 e desde então se espalhou por dezenas de países. Muito bacana, hein? Nós temos essa opção aqui em São Paulo também, só não pode ter medo de altura. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, acesse o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela companhia e uma ótima noite para você.